Boa noite, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje eu estou aqui para mais uma aula de conservação do solo e da água. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a tolerância à perda de solo, os fatores que influem na erosão hídrica e sobre a equação de predição à perda de solo. A tolerância à perda de solo é o quanto aquele solo tolera a ser perdido de solo sem ser degradado. Os fatores que influem na erosão do solo são erosividade da chuva, erodibilidade do solo, topografia, cobertura vegetal, práticas de manejo e predição. E nós vamos também falar sobre a equação de predição à perda de solo. A tolerância à perda de solo é a quantidade de solo que pode ser perdida sem o solo sofrer erosão, mantendo a sustentabilidade do sistema. Nós não queremos, na agricultura, degradar o solo. A taxa de formação ela tem que ser igual ou maior à perda de solo, porque se ela for menor, nós vamos ter uma séria degradação. E, por mínimo que seja a perda de solo, né, vocês têm que pensar que vamos pensar 1 centímetro de camada de solo em 1 hectare é muita quantidade de solo. Então a gente não quer perder. Tá? E a tolerância à perda de solo, então, ela nunca pode ser menor do que a perda. Então, se eu tenho perda de solo maior do que a tolerância, então logo eu vou ter perda de solo maior do que a taxa de formação, eu vou ter então um manejo inadequado, que não é sustentável. Então a pedogênese ela está correlacionada com a erosão, né? Em locais mais planos, em topos do morro, por exemplo, eu tenho a perda de solo menor do que a taxa de formação. Já em locais com declividade mais acentuada, eu tenho a perda de solo maior do que a taxa de formação. Em locais de deposição, de baixadas, normalmente eu tenho maior formação e menor perda de solo. Só para vocês terem uma ideia da taxa de formação, nós temos aí para regiões temperadas, leva de 300 a 1000 anos para se formar 25 milímetros. Em regiões tropicais, a taxa de formação do solo é mais rápida. Então, normalmente, a cada 30 anos, né, eu tenho uma formação de 25 milímetros. Né? Cerca de 10 vezes mais rápido. Só para vocês terem uma ideia na quantidade de solo que é formado, cerca de 1 milímetro de solo nos solos tropicais é formado por ano. Então, quanto de solo é formado por ano? 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, vezes a camada de 0,01 metro, que dá 1 milímetro. Isso é igual a 10 metros cúbicos de solo. Vezes a densidade, pode colocar a densidade do solo de 1,3, eu tenho aproximadamente 13 toneladas de solo ano formado. A determinação da tolerância à perda de solo pode ser utilizada essa equação, a equação da determinação da tolerância, onde ela diz que a tolerância à perda de solo é igual a 100 vezes espessura vezes densidade do solo vezes o fator de correção dividido por 100. A tolerância à perda de solo ela é dada em toneladas por hectare e ano. A espessura ela é dada em centímetros e a densidade do solo é dada em gramas por centímetro cúbico. E o fator de correção é um fator adimensional. Tá? A profundidade é o somatório, né, do horizonte A e B. Quando esse somatório é maior ou igual a 100,
eu uso como fator limite o valor 100 no máximo. Os métodos utilizados para a determinação da tolerância à perda de solo, né, onde eu utilizo o fator de correção, são esses aqui. Eu tenho, então, o método 1, que leva em consideração a textura, a relação textural. Então, quando a relação textural é menor, do que 1,5, o fator de correção é igual a 1,5. Quando ela está entre 1,5 e 2,5, o fator de correção é 0,75. E quando ela é maior do que 2,5, eu uso um fator de correção de 0,5. Esse é o primeiro método. O segundo método utiliza, então, eu tenho que levar em consideração o teor de matéria orgânica. Quando o teor de matéria orgânica no solo é maior que 2%, eu uso um fator de correção de 1,15. Quando eu tenho um teor de matéria orgânica entre 1 e 2, eu uso o fator de 1. E quando eu tenho um valor de matéria orgânica menor do que 1, eu uso 0,85. E eu também posso levar em consideração a permeabilidade do solo, sendo a permeabilidade dada em milímetros por hora, né? Quando ela é maior do que 150, eu uso o fator de correção de 1,15. Quando a permeabilidade é entre 5 e 150, eu uso o valor de 1. E quando a permeabilidade é menor que 5, eu uso um valor de 0,85. Se eu tiver, por exemplo, a relação textural do solo, a matéria orgânica e a permeabilidade, né, eu tenho esses valores, eu vou utilizar o menor fator de correção encontrado, pois o meu objetivo é conservar o solo. Então vamos aqui fazer um exemplo. Eu tenho a densidade do solo de 1,1, eu tenho uma espessura do solo de 2,5 e eu tenho uma relação textural de 1,05. Como que eu vou fazer o cálculo da tolerância à perda de solo? Então, tolerância à perda de solo é igual a 100 vezes espessura vezes densidade do solo vezes o fator de correção. Então, substituo os valores. 100, né? A espessura do solo é 2,5, que dá 250 centímetros. Então, eu utilizo no máximo 100 vezes 100 vezes a densidade do solo, que é 1,1 gramas por centímetro cúbico, vezes o fator de correção. O fator de correção para essa relação textural entre 1 e 0,5 é igual a 1 e 0,5, né? É menor do que 1,5, então eu vou utilizar 1,5 de fator de correção. Então, utilizo 1,5 dividido por 1.000, a tolerância à perda de solo é igual a 16,5 toneladas por hectare ano. Então, esse solo não pode perder mais do que 16,5 toneladas por hectare ano. Nós temos aqui uma tabela que vocês podem olhar com mais detalhes, pode paralisar o vídeo, sendo que são descritos a tolerância à perda de solo para diversos tipos de solos estudados. Tá? Então, nós temos aqui solos com horizonte textural, solos com latossolos, né? E solos pouco desenvolvidos. E aqui nós temos o valor encontrado para vários tipos de estudos, e aqui nós temos a média dos valores encontrados de tolerância à perda de solo. Desculpa. Os fatores que influem na erosão hídrica: a chuva, o solo, topografia, cobertura vegetal e práticas conservacionistas.
Esses fatores eles podem ser classificados em fatores ativos e fatores passivos. Os fatores ativos são aqueles que influem diretamente na perda de solo. Esses fatores eles são erosividade da chuva, que é descrito pela letra R normalmente, declive do terreno, que é descrito pela letra S, comprimento de terraço, que é a letra L, infiltração de água no solo, que é a letra que esse não tem na equação de perda de solo. Os fatores passivos que influem na erosão do solo são erodibilidade do solo, cobertura vegetal e práticas conservacionistas. E esses fatores eles estão todos inseridos na equação de perda de solo, onde a perda de solo determinada pela letra A é igual à erosividade do solo, que é a letra R, erodibilidade do solo, vezes a erodibilidade, vezes o comprimento de rampa, vezes o declive do terreno, vezes a cobertura vegetal, vezes a prática conservacionista. E todos esses fatores, né, o peso desses fatores que eles vão influenciar nessa equação, eles vão lhe dar o valor de perda de solo para aquele sistema específico. Normalmente a perda de solo é dada em toneladas por hectare e ano. Então essa equação ela é chamada de equação universal de perda de solo, muito utilizada em muitos softwares que tentam predizer a perda de solo dos sistemas agrícolas adotados. Entre os fatores que causam erosão, a erosividade da chuva é muito importante. E ela está relacionada com o potencial da chuva de causar erosão. E ela depende do impacto da gota de chuva e da enxurrada formada. Normalmente, o impacto da gota de chuva ele desprende as partículas do solo, transporta essas partículas erodidas, desprendidas, e além disso, a energia cinética que cai a gota de chuva, ela que representa então, que desprende essas partículas, e além disso, ela causa turbulência, que faz movimentar essas partículas do solo. E essa movimentação é importante, pois essa movimentação associada com a enxurrada, ela ajuda a desagregar esse solo, além disso, e transportar essas partículas para outros locais, essas partículas desprendidas. Normalmente, a chuva, a erosividade da chuva depende de parâmetros que são medidos ou observados pelo homem, como, por exemplo, altura de chuva, intensidade, duração da chuva, distribuição. São parâmetros que são fundamentais para determinar a erosividade da chuva. Então, vocês podem observar aqui nesse gráfico quais são os meses que eu tenho maior potencial erosivo para essa chuva aqui nesse gráfico. Esse gráfico mostra a distribuição das chuvas durante o ano na região de Lavras. Então aqui é as chuvas, a quantidade de chuva em milímetros, e aqui são os meses. Como vocês podem observar, os períodos de maior intensidade são aqueles períodos que têm maior quantidade de chuva. As chuvas chovem mais intensamente, num período mais curto. Então nós temos aqui os meses de janeiro, fevereiro, março. Nós temos uma redução nesse potencial, na quantidade de chuva e também, consequentemente, no potencial erosivo dessa chuva. E depois, em setembro, outubro, novembro, dezembro, nós temos aqui um aumento. Então, o potencial mais erosivo vai estar concentrado aqui nesses meses de maior período e o potencial menos erosivo da chuva vai estar nos meses que tem aqui falta, menor quantidade de chuva. A erosividade da chuva pode ser estimada através da medição de parâmetros dessa chuva.
Então, um dos parâmetros que pode ser calculado é a energia cinética, onde a energia cinética de uma chuva ela pode ser calculada através da gota, né, do tamanho da gota e da velocidade com que essa gota atinge a superfície do solo. Em física, sabemos que a energia cinética é meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Sabemos que massa é igual ao volume vezes densidade. Então, volume, no caso de uma esfera, é igual a 4 dividido por 3 πr ao cubo. Quando se estuda a distribuição de uma chuva, sabemos que a distribuição das gotas ela segue mais ou menos próximo de uma distribuição normal, onde que a média do tamanho das gotas que atinge a superfície do solo está concentrada em 3 milímetros. Sabemos também que existe uma relação entre o diâmetro da gota de chuva e a sua velocidade terminal, pois existe um atrito entre a gota de chuva e o ar. Se a gota ela tem um diâmetro muito grande, ela vai sofrer mais atrito. Então, ela vai demorar mais tempo para atingir a sua velocidade terminal. Se a gota tem um diâmetro muito pequeno, ela atinge a sua velocidade terminal mais rápido. Essa velocidade terminal, ela nunca pode, por exemplo, uma gota de diâmetro 6, se ela tiver numa velocidade muito mais intensa do que esse valor, ela vai se partir em gotas menores. Então, a velocidade terminal de uma gota, ela é atingida, né, dependendo do seu diâmetro. Então, por exemplo, as gotas menores, ela atinge a velocidade terminal, a gota até 1 milímetro, ela atinge a sua velocidade terminal numa altura de aproximadamente 2 metros. Então, por exemplo, vocês imaginam ali um pé de mamão. A gota de chuva cai sobre aquele pé, né? Ela cai sobre aquele pé de mamão, ela se parte em gotas. As gotas que têm diâmetro até 1 milímetro, ela consegue ainda chegar na sua velocidade terminal e atingir o solo com a velocidade próxima ali de 4 metros por segundo. Já, por exemplo, as gotas maiores, elas não vão conseguir ali chegar na sua velocidade máxima terminal, vão cair numa velocidade menor. Se eu tenho ali, por exemplo, uma planta de mogno, uma árvore mais alta, né? Então, por exemplo, a gota atinge as folhas, quando ela partir e cair em gotas menores, aí eu tenho, por exemplo, possibilidade ali das gotas maiores chegarem com maior força no solo, que são mais potenciais para causar erosão. Então, essa é a importância do tamanho da gota. E o tamanho da gota, né, ele pode então se correlacionar com a velocidade de atingir o solo. Então, normalmente, a equação mais utilizada é essa daqui de baixo, né, determinada por Gunn e Quinzer. Conhecendo então esses parâmetros do diâmetro da gota de chuva e a velocidade com que a chuva atinge o solo, alguns autores criaram algumas equações que é possível predizer a energia cinética de uma determinada chuva. A equação mais utilizada é essa representada aqui na linha azul, determinada por Ishmael e Smith, 1958, onde a energia cinética ela é dada por 0,119 mais 0,0873 vezes o logaritmo da intensidade da chuva.
né? Normalmente, a energia cinética ela está correlacionada com a intensidade da chuva. Quanto mais intensa a chuva, maior é a energia cinética. Maior é o diâmetro de partículas, maior é a velocidade com que essas partículas atingem o solo e, logicamente, maior é a energia cinética que essas partículas impõem. Então, a equação que melhor expressa essa equação é a de Chimé, que foi dita anteriormente. Os tipos de chuvas que podem existir são as chuvas orográficas, a qual é causada pelo forçamento mecânico dessa massa de ar por uma barreira imposta pelo relevo, normalmente. E aí essa massa de ar, normalmente quente, ela tende a subir, né? Pois para passar ou vencer essa barreira, quando ela sobe, ela resfria, causando uma chuva de pouca intensidade naquela área. Nós temos as chuvas convectivas, que são chuvas causadas por massas de ar coexistindo na mesma região. Então, uma massa de ar quente coexiste junto com a massa de ar fria. Isso causa um desequilíbrio no sistema, causando então uma instabilidade. Quando a massa de ar quente, que é menos densa, ela tende a subir. A massa de ar fria, mais densa, tende a descer. E essa ascensão da massa de ar quente causa uma queda dessa massa de ar fria rápida. E aí então causa então uma chuva, pois ela tem que liberar, né, essa quantidade de água presente nessa massa de ar fria para que ela consiga, né, ocupar aquele espaço que foi deixado pela massa de ar quente. Normalmente essas chuvas são chuvas de alta intensidade. E também nós temos as chuvas ciclônicas ou frontais, que são causadas, né, pela movimentação natural, né, das massas de ar de regiões frias para regiões mais quentes. Então, nós sabemos, né, que por causa desse movimento, as chuvas então elas tendem a ocorrer. Essas chuvas são chuvas de média intensidade. Então aqui é um exemplo, né, de uma chuva de alta intensidade. Vocês podem olhar aqui, é exatamente agora nesse horário foi batida uma foto, 2h58, quando era aproximadamente 11 minutos depois, 3h05, o céu estava limpo. Então, toda essa chuva aqui foi descarregada nessa cidade. Então, uma chuva de alta intensidade, de alto potencial erosivo. Para se determinar então o índice de erosividade da chuva, utilizamos então a equação da energia cinética determinada por Schneer. Então, essa equação de energia cinética, ela vai me dar então o índice de erosividade, que normalmente é chamado de I30. O I30 é o somatório das energias cinéticas vezes a intensidade máxima em 30 minutos. E aí eu tenho então o R, que é o fator intensidade. Então, I30, dado em megajoules por hectare milímetro hora, é a erosividade da chuva. Para cálculo de erosividade da chuva, normalmente eu não utilizo chuvas que tenha intensidade menor do que 25, pois essas chuvas têm pouco potencial erosivo. Os equipamentos que medem a quantidade de chuva são o pluviômetro e o pluviográfico, que registra. Aqui é um exemplo de um pluviográfico, mostrando aqui a quantidade de chuva. Nós temos aqui a altura em milímetros. Nós temos aqui a altura em milímetros e o tempo em horas que foi passado. Então, vocês podem olhar aqui a quantidade de chuva
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar um link abaixo, aí com um tutorial ensinando a ler e registrar a chuva em um provografo, tá? E nós podemos ter outros equipamentos, por exemplo, numa estação climatológica digital, onde nós temos aqui a estação, né? Nós temos a biruta, que mede a direção do vento, o anemômetro, que mede a velocidade, os sensores de UV e radiação solar, né? Nós temos o termômetro e o higrômetro, tá? Todos os dois medem a temperatura. E nós temos também o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. Tudo isso, no caso de uma estação digital, é armazenado no sensor. Hoje as mais modernas, elas transmitem esses dados para os laboratórios, etc., que armazenam esses dados nos bancos de dados. Alguns fatores de erosividade de algumas cidades, só para observar. Então aqui é uma tabela mostrando a erosividade para algumas cidades, foi calculada por alguns autores, tá? Então aqui depois vocês podem olhar. E aqui é um exemplo de cálculo de intensidade da chuva com base na erosividade. Nós temos aqui um pluviógrafo. Esses dados de quantidade de chuva foi transportado para essa tabela aqui. Nessa tabela, então, eu tenho o registro, né, a cada 30 minutos do que ocorreu em quantidade de chuvas. E agora eu vou transportar todos aqueles dados que foram medidos para cá. Normalmente, nós temos a quantidade de chuva por período. Normalmente, no pluviógrafo, a gente tem uma medida acumulada. Então, essa medida acumulada, ela é a medição, né, no caso da tabela, daquele gráfico. Para calcular a intensidade da chuva, eu preciso da quantidade de chuva no período ou intervalo que eu vou ter. Normalmente, o mais recomendado é um intervalo de 30 minutos. Então, essa quantidade da chuva, ela pode ser calculada pela diferença entre o primeiro tempo, já que aqui eu tenho a quantidade acumulada, do primeiro tempo, do segundo tempo, menos o primeiro tempo. Vou fazer para todos os tempos e vou achar a quantidade de chuva no intervalo de tempo aqui. Então, para o tempo zero até o tempo de 30 minutos, eu tenho zero de intensidade de chuva. Para o tempo de 30 minutos até a primeira hora, eu tenho 1 milímetro de chuva de intensidade. A intensidade da chuva, ela pode ser calculada, né, fazendo a divisão do valor que eu achei no período, né, no intervalo, pela quantidade de horas que eu tenho aqui nesse intervalo. Como aqui o meu intervalo é de 30 minutos, então minha quantidade de horas é 0,5 horas. Então eu faço a divisão dos valores. 0 dividido por 0, por 0,5 vai dar 0. 1 dividido por 0,5 vai dar 2. 5 dividido por 0,5 vai dar 10. 3 dividido por 0,5 vai dar 3 e assim por diante. Já a energia cinética, ela pode ser calculada, né, através da equação de Schermer, sabendo que eu vou calcular somente para aqueles valores que têm intensidade maior do que 25. Então, esse não me interessa, esse não me interessa, esse daqui também não, e assim por diante, sendo os valores que me interessam esse 30 e esse 42. Então, a energia cinética é dada por 0,19 vezes mais 0,0873 vezes log da intensidade. Então, a energia cinética para
esse período aqui é igual a 0,248 e 0,261. A energia cinética nesse período é igual à energia cinética calculada vezes a quantidade de milímetros de chuva que choveu naquele intervalo. Então, 0,248 vezes 15 é igual a 3,719, no caso, megajoules por hectare. A energia cinética total é igual ao somatório das energias cinéticas. Então, 3,719 mais 5,475 é igual a 9,194, que é a energia cinética total. Já o EI30 é igual à energia cinética total vezes a intensidade EI30, que é a maior intensidade no período, onde eu tenho com maior intensidade no período 42, então 9,194 vezes 42, eu vou ter o EI30. 42, então meu EI30 é igual a 386,156 megajoules por hectare milímetro hora, que é a minha erosividade. Sugiro que vocês façam a leitura desses capítulos que foram citados aqui do livro do Bertone e do livro do Pusk, para aumentar o conhecimento de vocês e também, ficar ou melhorar aquele conhecimento que vocês não conseguiram obter aqui na aula. Eu quero agradecer a todos por assistir mais essa aula e eu quero desejar a todos vocês um ótimo dia. Obrigado.